No estado de São Paulo, faltam 1.200.000 moradias para a população. Isso representa mais de 5 milhões de pessoas sem uma casa para morar. E mesmo que o déficit habitacional do país tenha caído, segundo o Ministério das Cidades, 5,6 milhões de moradias ainda é um indicador bastante significativo da carência habitacional dos brasileiros. O mais cruel nessa situação é que 90% desse total estão concentrados em famílias com renda inferior a 3 salários mínimos. Sou aposentada por invalidez. A aposentadoria é muito pouca. Então, para a gente sobreviver, tem que ter aposentadoria para pagar o aluguel, a água, luz e mais o remédio que eu tomo, que é R$140, que é remédio da pressão, que eu tive derrame, eu tive um problema de coluna muito sério, então eu tive de aposentar por invalidez. Então o salário que eu ganho não é suficiente. Porque quando a gente passa dos 30, já não tem emprego, que dirá passar dos 50. Então se torna mais difícil para todos. E é exatamente essa parcela da população que deveria ser a grande beneficiada pelo programa Minha Casa Minha Vida, cuja proposta inicial era construir 1 milhão de moradias destinadas aos mais carentes. Se a pessoa paga o aluguel, não vai comer. E se comer, não paga o aluguel, que aluguel é uma coisa que você paga hoje e continua devendo. A pessoa que trabalha abaixo de 3 salários mínimos não tem condições de sustentar mais de 2 filhos. Não tem. Não tem mesmo, que eu vejo a dificuldade. Quanto mais pagar um aluguel. De seu lançamento até agora, o Minha Casa Minha Vida realmente apresentou alguns avanços e conta com mais de 400 mil imóveis contratados e prontos para serem construídos. No entanto, desses imóveis, 200 mil unidades se destinam à faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos, onde está concentrado o déficit, mas as cidades onde eles foram contratados não são as que apresentam a maior demanda habitacional. 540 que foram cadastradas no Minha Casa Minha Vida. Só que até hoje não teve nenhum atendimento. Porque pela CDHU, com 65 anos, não faz mais cadastro para os idosos. E aí eles vão para onde? Para a rua. Na cidade de São Paulo, por exemplo, onde há grande carência de imóveis para a faixa de renda de 0 a 3 salários, o principal problema é encontrar terrenos com preços compatíveis à construção de unidades de valor final, entre 50 mil a 60 mil reais, fixados para essa faixa de renda. Se por um lado o Minha Casa Minha Vida está suprindo o mercado, que até então estava à margem das políticas habitacionais, que é o da classe C, por outro peca, ao continuar excluindo as classes D e E da possibilidade de realizar o sonho da casa própria. No início de outubro, cerca de 3 mil pessoas ocuparam 4 edifícios da região central de São Paulo, todas elas com um objetivo comum: a desapropriação dos prédios para a construção de moradias populares. Em todas, o mesmo desejo de ter um teto, abrigar a família e viver com dignidade. Essa realidade remete a um ponto crucial. Por que não incluir no programa Minha Casa Minha Vida os imóveis usados como esses que foram ocupados por essas famílias? Nós moramos na área de risco, na beira do rio, no barraco, e aí não tem como viver desse jeito, né? Então a gente está atrás de uma moradia melhor para a gente, para os filhos da gente, porque desse jeito não tem condições de viver. A desapropriação de imóveis com dívidas imensas junto ao governo e sua inclusão no programa poderiam atender a um número sem dúvida muito maior de famílias, especialmente da faixa de renda mais afetada pelo déficit habitacional. Aí não tem para onde ir, a gente vai deixar a família toda na rua e ficar na rua jogado. Tem muito prédio aí vazio para a gente ficar, né? Resolveria-se ainda o problema da falta de terrenos para a construção de novas unidades, transformando as já existentes em habitação popular. Porque como muitas pessoas estavam na necessidade, a gente mora nesses cortiços, pagando aluguel caro, às vezes a gente ganha um salário mínimo, pouco salário, né, um salário muito baixo, e não consegue pagar um aluguel, então a gente tem que procurar alguma coisa, né? Só nos conglomerados urbanos pode-se estimar algo acima de 3 milhões de imóveis vagos. Mesmo que apenas 1/3 desses imóveis seja acessível às faixas de menor renda, ainda assim teremos mais de 1 milhão de imóveis prontos disponíveis para ocupação imediata e a preços mais baixos. Um dos nossos objetivos é que transforme esses imóveis vazios em moradia social para as famílias de baixa renda, que pegue esses imóveis com dívida imensa de imposto e que desaproprie e transforme o imóvel em moradia digna para trabalhador de baixa renda.
Ao contrário do que se imagina, financiar imóveis usados para faixas de menor renda, base do mercado, cria consumidores em maior número que os imóveis novos. Fator determinante para a estabilidade e ampliação dos empregos na construção civil e atividades colaterais. É o momento certo para incluir nesse processo também os imóveis públicos desocupados, aproveitar terrenos pertencentes ao Estado, economizando custos de manutenção e administração. Ampliar as opções de moradia, com a locação social prevista no plano de governo, que ainda não está implementada na escala desejável. Medidas simples que podem trazer qualidade à vida de muita gente e devolver à moradia sua real função social. Que nós só temos Deus e o governo para nos ajudar, e mais ninguém.